Em média, 4 mulheres foram mortas por dia no ano passado no Brasil, o maior número desde 2015. E o que chama mais atenção é que muitas destas mortes aconteceram dentro da casa da vítima. O lugar que deveria ser abrigo virou cenário de crime. E na maioria das vezes o agressor era alguém conhecido, como marido, ex-companheiro ou namorado, e quase sempre o motivo se repete: a não aceitação pelo fim do relacionamento. A maioria das vezes não parte da vítima, parte de amigos, familiares, de vizinhos. Então, são eles que auxiliam, que ajudam essas mulheres. A maioria das mulheres não solicita ajuda e, infelizmente, muitas vezes pega a medida protetiva, retira a medida protetiva e volta com o autor. Vale lembrar que esses 9 anos de patrulha Maria da Penha, passou aí mais de 15 mil mulheres, né, por nós, acompanhada nossa. Só teve um caso em que a mulher foi morta, mas infelizmente, porque ela, mesmo com a medida protetiva, ela voltou com o autor e estava permanecendo ali, residindo com o autor e acabou sendo morta aí há 4 anos atrás. E nesse caso de ontem não tinha medida, porém ela também recusou a ajuda da Patrulha Maria da Penha. O feminicídio não começa com a morte, ele começa muito antes e não se resume à violência física, mas principalmente à psicológica. Eu sempre vivi baseada no medo, porque eu não sabia o que eu podia fazer, porque eu não sabia qual era a reação dele. E muitas mulheres se permitem viver isso, porque lá atrás eles criaram aquela bolha e nos enfiaram dentro. Então, como que eu vou sair de um casamento se eu não tenho dinheiro para me manter? Eu tenho as crianças, vou tirar eles de casa para colocar onde? Né? E emocionalmente a gente não tem mais forças quando a gente chega num determinado momento. Então a gente pensa, aqui tá ruim, mas eu vou sair daqui e vai ficar pior. E eles fazem a gente pensar nisso. Começa com controle, com mensagens pedindo explicações e ciúme disfarçado de cuidado. Depois vêm as humilhações, os gritos, as agressões e o medo, até que o ciclo se intensifica e o silêncio vira risco de morte. Então, começa sempre com as palavras e depois isso tende a aumentar. Quando vem uma agressão física, o que acontece logo depois? Vem as promessas, eu não vou fazer mais, eu estava nervoso, eu estava estressado, traz outras falas para justificar, mas a maioria das vezes isso se repete e a mulher vai entrando num ciclo, né, de que ela acredita, e depois de novo acontece. Então por isso que é importante sim, independente do que for, se for uma agressão verbal ou física, buscar ajuda. A violência contra a mulher não é considerada uma briga de casal, mas sim um crime grave que precisa sim ser denunciado. Com certeza tem que procurar ajuda, né? A Simone se preocupa com tantos registros de violência e já ensina desde cedo à filha que a mulher nunca deve aceitar viver em um relacionamento abusivo. Sempre procuro orientar, né? Ela tem 11 anos, vai fazer 12, eu sempre procuro orientar, até a questão já na escola, sobre preconceito, né, contra a mulher, né? Ela já teve alguns preconceitos na escola, né? Sofreu esse bullying, né? De outros meninos. Tudo, então a gente sempre procura estar orientando, né? Romper o silêncio pode ser a diferença entre viver ou virar estatística. E se eu não colocasse ali naquele momento um limite, eu não sei se eu ia estar aqui hoje. Porque muitas mulheres nem sabem que estão em um ambiente violento, né? Elas simplesmente às vezes cresceram assim e entenderam que esse é o normal, às vezes já vem, né, de um processo familiar que também, né, tinha agressões, e aí então nem conhece, nem sabe das informações, embora a gente saiba que exista, né, as informações, mas às vezes não consegue se ver. Então a gente pode ajudar que forma, né, mostrar para ela que ela pode estar sim vivendo e mostrar que existe a possibilidade, né, que tem recursos, que eu posso fazer a denúncia, que eu posso procurar meios competentes para que eu receba algum tipo de ajuda.